Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do Leishcast. Hoje, trazendo essa pessoa querida, amiga nossa, Mari Menezes, escrivã de polícia, que é responsável, entre outras coisas, né, pela Sala PET da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, né, que é uma delegacia que tem, entre outras coisas, a especialidade de atender casos de maus tratos com animais, né? Lembrando que nós estamos com os nossos patrocinadores, a MSD Saúde Animal, com a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada, né, pelo Ministério da Saúde para a proteção de leishmaniose no Brasil. É a coleira que é resistente à água, o animal pode tomar banho com ela sem problema, né? E tem uma excelente repelência aí na questão do flebotomínio da leishmaniose. Então, Mari, seja bem-vinda ao Leishcast. Eu que agradeço a presença. Então vamos lá. Para começar, conta um pouco da tua trajetória, como foi a tua chegada até a 15ª, como foi a ideia de trazer uma delegacia normal, né, a questão PET e os maus tratos, atendimento aos maus tratos. Eu sempre fui simpatizante da causa, né, já participava e já ajudava alguns projetos ligados à causa animal, e eu trabalhava numa delegacia de roubo a ônibus. E lá eu conheci algumas protetoras que acabavam me pedindo ajuda e como fazia maus tratos. E aí, numas férias, eu fui até Bagé e conversei com uma colega que há 20 anos trabalha com maus tratos. E aí ela eu disse, eu não sei fazer um inquérito de maus tratos, como eu faço? Aí ela me deu todas as coordenadas, foi me auxiliando e se colocou à disposição para me ajudar. Voltei e disse para o delegado, o senhor me autoriza a fazer? E ele disse, olha, desde que tu não sobrecarregue a equipe, né, pode fazer quando tu estiver. E ali fui fazendo meio solo, assim, buscando ajuda dessa colega que se disponibilizou. Até que chegou um momento que eu fui transferida para a 15ª. E quando eu cheguei lá, já era uma delegacia que tinha selo Amigo dos Animais, né? Nós temos 5 delegacias em Porto Alegre, aliás, 3 delegacias em Porto Alegre com o selo Amigo dos Animais, né? E a delegacia é uma delas, a 15ª é uma delas. E a colega já fazia do jeito que dava também, meio solo. E aí a gente foi, né, juntou esses conhecimentos, né, ela da maneira que ela fazia, eu da maneira que eu tinha aprendido. E a gente começou e quando a gente viu, a gente estava se tornando um pouco de referência entre as protetoras, entre as pessoas simpatizantes da causa. E ali a gente começou essa trajetória, né, dentro da 15ª, eu e a colega Amanda. Que legal. E, assim, para as pessoas que estão assistindo, assim, o que caracteriza maus tratos dos animais? O que exatamente caracteriza maus tratos? Então, os maus tratos, ele está lá na resolução, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinário, no artigo 2º, quais são, né, as modalidades ali de maus tratos. Porque lá no nosso artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, ele não fala muito específico quais são os verbos de maus tratos, né? Ele fala abusar, ele fala maltratar, mas ele não diz o que é. É subjetivo. É subjetivo. Então, nos deixa muito sem saber. Então, quando a gente busca lá essa resolução federal, ela diz ali em algumas situações, né? Então, nos dá, né, os maus tratos eu deixar em corrente curta, não, né, o que atinge as 5 liberdades, fome, sede, né, local insalubre, amarrado em corrente curta, que não tem mobilidade, sem um abrigo, né, de sol, de chuva, um local que... Então, tudo que atenta ao bem-estar animal, né, é considerado maus tratos. Perfeito. E assim, para quem quer denunciar, quer fazer uma denúncia de maus tratos, presenciou alguma atitude errada, um vizinho que trata mal o seu animal, enfim, parente, o que precisa saber? O que o cidadão precisa saber para fazer uma denúncia de maus tratos? Primeiro, precisa ter provas, né? Então, ele vai precisar ter vídeos, fotos dessa agressão ou dessa situação desse animal, né? Que ou está amarrado, ou não tem comida, não tem água, está em situação insalubre. Precisa ter fotos e vídeos, né, desse animal. Precisa saber o endereço correto, né, para que a polícia possa ir fazer uma averiguação. E o principal,
né, é ter como abrigar esse animal, porque hoje o Estado não tem, a Polícia Civil ela não tem um abrigo, né, para que a gente possa recolher esses animais e aonde eles possam receber esses primeiros atendimentos. Então, assim, provavelmente, quando chega essa denúncia para nós, a gente pede um auxílio ou para uma protetora ou para a prefeitura, né, que algumas vezes nos auxiliam, mas às vezes quando não tem esse auxílio, os próprios vizinhos acabam, né, se mobilizando e pagando uma clínica, pagando um lar temporário para esse animal, para que ele possa ser recolhido e retirado dessa situação de maus tratos. E colocado numa condição melhor, não adianta tirar, né, uma condição de maus tratos e colocar, sei lá, num abrigo insalubre, num local onde não tem as mínimas condições de Exatamente. O que eu digo, sanitárias. muitas vezes a gente tenta, quando a gente vê que a situação ela não é tão grave, é uma corrente curta, mas a gente vê que na casa tem um carinho, tem um amor pelo animal, e muitas vezes é falta de conhecimento, a gente consegue fazer um termo de ajuste de conduta. Então a gente vai até lá, faz a averiguação, aí a gente diz que aquilo ali é crime, né, que não pode ser mantido o animal daquela forma, né, que o local tá insalubre, que precisa ser limpo tantas vezes por dia. E muitas vezes isso acaba resolvendo. A gente retorna um tempo depois. Porque a polícia tem autoridade, né? A pessoa já pensa duas vezes antes de fazer Então a gente consegue fazer isso. Faz esse termo de ajuste, não diz quando vai voltar, mas retorna até o local. E muitas vezes isso se resolve porque a gente vê que tem carinho, mas muitas vezes não tem esse conhecimento. Falta orientação, Falta né? orientação. Saber entender onde que o pet se encaixa na família. Exatamente. Até porque antigamente se tinha essa coisa do cachorro comer resto de comida, de ficar numa corrente, não vai e vem. Isso até pouco tempo atrás era normal. Coisas normais que hoje já não são tão aceitas, né? E que mais do que isso, hoje são criminalizadas. E como que uma pessoa que é acusada de maus tratos pode ser criminalizada? De que forma? Quais são as penas para uma pessoa que faz esse tipo de... As penas hoje é de reclusão de 2 a 5 anos. E além da perda da guarda desse animal, né? E proibição de ter novos animais. Então, essas são as penas. Aí pode ter também uma pena de multa, pode ser majorada quando esse animal vem a óbito. Então, mas a princípio é isso. Tá. E qual que seria o papel, que tivesse o papel do veterinário nessa função toda aí o papel do veterinário, ele é um perito dentro do inquérito policial. Então, assim, hoje a gente só consegue fazer um inquérito bem feito graças às parcerias que a gente tem com veterinários voluntários que nos auxiliam, porque o Estado também não fornece um veterinário, né, que possa laudar, que possa dizer, esse crime é de maus tratos. Então, a gente consegue, com que esses veterinários voluntários nos acompanhem, muitas vezes, nas ocorrências, ou que a gente faça uma videochamada, ou envie fotos e vídeos, né? Porque aí o veterinário que vai no local, ele faz o laudo que a gente chama de direto. O laudo direto é aquele que tu visualiza o animal, que tu examina, faz os exames iniciais e diz se é ou não maus tratos. E o laudo indireto é aqueles no qual a gente envia fotos e vídeos, né, para o veterinário diz que conforme aquelas imagens ali, ele classifica como maus tratos ou não. E como é que tu vê essa questão assim, do Estado, né? Porque assim, onde não tem um processo educativo, onde não tem um processo de assistência a esse povo, né? O povo não tem, boa parte não tem educação em relação ao que significa um animal, como tratar, como prevenir doenças, né? Qual que seria o papel do Estado, assim, simplesmente criminalizar? Tu acha que isso resolve o problema? Às vezes resolve por ser educativo. Eu acho que assim, muitas vezes as pessoas e assim, quando a gente efetua a prisão, geralmente em casos que a gente verifica que não tem o que fazer para que aquele animal viva em bem-estar naquela família. Porque a gente podendo deixar o animal na família, a gente vai deixar. Tá? Então, sempre que tiver a possibilidade de fazer um termo de ajuste de conduta, a gente vai fazer. Mas quando não tem, realmente assim, a gente verifica que naquela rua, naquela circunscrição ali, ele é didático. O fulano foi preso por maus tratos. Então a gente vai ter que cuidar o nosso para que a gente também não seja denunciado. Então isso tem um pouco é um pouco educativo. É uma pressão do bem. Mas deveria ter mais propagandas, mais
publicidade informando até as pessoas, né, o que é maus tratos, como tratar o seu animal. Talvez um estatuto, né, que Um agora está surgindo, né, para saber onde colocar exatamente o animal nessa situação, nessa circunstância toda. Exatamente. Né, para que o povo possa entender que o animal não é simplesmente aquele que tu mais amarra lá no fundo. coisa, Uma né? coisa. Porque ele Exatamente. ainda, embora a nossa legislação ainda trate ele como objeto, hoje o animal, né, é um ser senciente, ele é um ser que faz parte da família, né? E as pessoas às vezes não evoluíram, né, para repensar nas suas atitudes com os seus animais. Muitos dizem assim, as protetoras oferecem ajuda. Não, o bicho é meu, eu faço dele o que eu quero. Se eu quiser deixar ele amarrado lá morrendo de fome, ele é meu, ele vai continuar. Então as pessoas ainda não têm essa noção. E tratam sim ainda como coisas. Quando fala em coisa, parece uma coisa chocante, mas é isso que acontece, isso, literalmente é isso que acontece, uhum. né? E assim, aqui no Leishcast a gente fala muito sobre saúde, sobre prevenção, né? Sobre temas relacionados à saúde pet, né? Como que funciona como é que tem acontecido esses teus resgates, assim, em relação a essa função, assim, de sanitária, de prevenção de ectoparasitas, pulga, carrapato, é comum acontecer de isso estar incluído dentro dos maus tratos? Sim, e é uma questão de saúde pública, né? Quando, por exemplo, a gente chega, a gente não sabe, né? Mesmo a gente estando com um veterinário, a gente não sabe que aquele cão tem uma leishmaniose ou que ele tem uma esporotricose. Mas alguns indícios ali, o veterinário já consegue sinalizar que possa ter alguma coisa. Então, o que acontece? A gente já fez vários resgates, né? Pelo menos, assim, tem um que eu me lembro muito, que a gente foi para fazer uma averiguação, a gente retirou o cão, foi feito o exame e leishmaniose. Então, assim, e aí os tutores queriam o animal de volta, eles nem sabiam que o animal estava doente. E tinha outro animal no pátio, junto com aquele animal. Sem proteção, sem a coleirinha, né? Sem nada. E podendo contaminar os próprios moradores, né? Sim. Então... não diretamente, né? Isso, mas essa participa, né? Nesse ciclo todo. Exato. Então, assim, né? Porque a gente sabe que é um mosquito, tudo mais, mas o animal sem proteção, sem uma coleirinha, sem saber, ele estava definhando no pátio, já em estágio terminal, e ele ainda, a gente levou para uma protetora, a protetora ainda deu uma boa qualidade de vida por um tempo, ele viveu ainda mais uns 2 anos, e, né, tendo um pouco de qualidade de vida, mas que ele não estava tendo naquele ar. E eu sempre digo assim, mais do que não estar de coleira, mais do que não estar fazendo prevenção de doenças transmitidas por vetores, as pessoas não tinham a educação, não tinham a mínima noção de que risco que aquilo ali causaria para a família, para os outros animais, para os vizinhos. Aí entra naquela coisa que a gente chama do dolo eventual. Né? Eu tinha o dever de cuidado, eu tenho o dever de cuidado com o meu animal, mas eu assumo o risco de preferir não fazer. Então, a que ponto eu tenho um animal, eu tenho que cuidar. É isso que as pessoas... Se eu não tiver condições, né, nem financeiras e nem cognitivas, né, de entender isso, de que um animal precisa de cuidados, então, assim, é melhor não ter. Eu falo isso muito, assim, eu dizia que, quando eu tinha o hospital, eu dizia muito isso, parecia que eu estava dando um tiro no pé, estava vindo contra o meu próprio patrimônio, né? A grande maioria das pessoas não tem condições de ter animais em casa, essa é a realidade. E aí, quando a gente fala em coisa, é aquilo que a gente diz assim, não, mas o cachorro é meu, se eu não quiser dar comida, entendeu? Não é assim. Eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem frio. Né? São seres sencientes, são seres que sentem as mesmas coisas que a gente sente, só que não podem falar, né? O que é pior, né? E vamos adiante. E dentro da delegacia, qual que é o passo a passo? Assim, aprendeu, fez a autuação, esse animal sai da casa da pessoa, para onde que ele vai? E na delegacia, como que funciona esse trâmite? A gente sempre faz, a gente começa de 2 formas, né? Então chega a ocorrência até nós, a gente verifica aonde colocar esse animal, e aí a gente parte geralmente por 2 formas. Ou a gente pede um mandado de busca,
né? Se a gente acha que o local é ruim, que o local não vão deixar a gente entrar, enfim, ou não tem gente em casa porque trabalha o dia inteiro, então a gente pede um mandado de busca. Quando a gente vê que tem condições da gente ir fazer uma averiguação, porque a gente vai enxergar os animais do lado de fora, porque tem grade, alguma coisa, a gente faz uma averiguação antes, até pra gente fazer o local, se precisar fazer um mandado de busca. A maioria das vezes a pessoa deixa a gente entrar, né? A gente grava isso, olha, a gente recebeu uma denúncia de maus tratos, a gente gostaria de, né, a gente trouxe um veterinário, a gente gostaria de averiguar o seu animal. A maioria das pessoas deixam a gente entrar. E muitas vezes é briga de vizinho. O animal tá bem, o animal tá saudável, tem isso também. Então, muitas vezes a gente chega lá, é briga de vizinho, o animal vira late. As costas e vai embora. A gente agradece, né, diz que vai fazer um relatório, informando ali tudo que foi feito e que ela permitiu a nossa entrada. A gente geralmente grava essa permissão. Se a gente chega lá e encontra o animal com maus tratos, a gente recolhe o animal, que a gente já sabe para onde levar, porque a gente já, mais ou menos, já viu quem vai ficar com esse animal. Claro, não é o Estado que fica. Não é o Estado. Para vocês poderem ir lá, tem que ter alguém. Tem que alguém que se responsabilize, ou uma protetora, ou um vizinho, ou alguém que fez a denúncia e quer ficar com aquele animal em lar temporário, né, dando o suporte que ele precisa até uma decisão judicial. Então, a gente vai retirar aquele animal e prender a pessoa em flagrante delito, pelo crime de maus tratos animais. Então, ali a gente vai ter no mínimo 3 laudos, né, que é o laudo de veterinários, 1 direto e 2 indiretos, mais ou menos. Às vezes a gente leva mais de um veterinário. E a gente autua essa pessoa em flagrante delito. Essa pessoa vai para o NUGESP, onde ele vai ter uma audiência de custódia. Né? E lá nessa audiência de custódia, o juiz vai decidir se ele já perde esse animal de imediato, né? Ou se ele vai deixar para o juiz que vai continuar. Esse processo vai continuar, né? Se o juiz das garantias depois vai dar essa perda, ou ele mesmo decide, olha, pelo estado que estava o animal, perda imediata da guarda, proibição de ter novos animais, e coloca esse indivíduo em liberdade já no outro dia. Porém, ele vai continuar respondendo pelo crime, né? Podendo, né, depois ter uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Isso que eu ia te perguntar. Então, corre o risco da pessoa ser presa por maus tratos. Sim. A pessoa autuada pode ficar presa, claro que depende de julgamento, como qualquer outro crime. Exato, vai existir o devido processo legal, ela vai poder né, ter a sua ampla defesa lá no processo, vai ter o advogado que vai acompanhar, que vai dizer os motivos, mas se já perdeu ali, e aí tem acho que é o artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais, que ela fala que os animais, por eles serem, né, por terem uma vida curta, por precisar, então o juiz já de imediato pode dar essa perda para que ele possa ser adotado, né, que ele tenha bem-estar nesse resto de vida dele. Então ele entra ali em coisas perecíveis ou né, mas ele... E pensando que ele é um ser senciente, que tudo não é uma coisa, tá, ok, a polícia vai e faz a autuação. Alguém fica responsável. O Estado, zero ajuda. Esse animal fica na mão de uma pessoa comum que, por boa vontade, leva no veterinário, ou um grupo de pessoas leva no veterinário, que faz, gasta, e o Estado simplesmente lava as mãos. Se esse animal tem alguma doença relacionada a alguma zoonose, por exemplo, leishmaniose, e ele é um reservatório da doença, o Estado simplesmente não se compromete com isso. Não, na verdade, o que pode acontecer é essa pessoa que gastou entrar depois com uma ação civil cobrando os gastos deste animal do tutor. Com o tutor. Do tutor. Pode. Isso pode. Né? Então, muitas protetoras, algumas ONGs já estão fazendo isso. Né? Porque se o tutor era o responsável e não fez, né? Então é que ele seja cobrado posteriormente para isso. E assim, uma pergunta que deve acontecer bastante com vocês na rotina. Criador de cachorro, né? Criador de cachorro, antigamente era uma coisa comum a pessoa vender um cachorro, né? E para muitas pessoas ainda é algo normal. Mas qual que é o limite entre a exploração de animais e um canil que tem boa reputação, que promova boas práticas de cuidado com animais? Qual que é esse limite? Vocês têm casos de autuações em canis de raça? Sim.
vender animais não é crime. Né? Então, muitas vezes as pessoas ali nos procuram assim, olha, tem um canil clandestino e ou tá lá. O que é um canil clandestino? É aquele que não tem o registro no Kennel Club. Né? Então, é um canil clandestino, aquele que não tem um registro, uma fiscalização, enfim, não está dentro das boas... Um responsável técnico ou até as condições físicas para um canil, porque muitas vezes esses canis clandestinos, eles são dentro de uma casa. Eles não têm as baiazinhas separadas, né? Então é tudo muito junto e misturado. Ou então tudo num fundo de quintal, numa peça só, todo mundo lá. E o que acontece nesses canis clandestinos? Geralmente, eles não dão o mínimo de bem-estar para as matrizes e padreadores. Então, assim, vender o animal não é crime. Se eu, Mari, tenho um animal, né, tenho lá a matriz e o padreador, mas os meus animais têm bem-estar, isso não é crime. Posso... Claro, reproduzir e vender. Mesmo não tendo registro. Mesmo não tendo registro. Se eu for lá respeitar o cio, porque tem, né, um cio, o outro, né, não pode ser... Mas existe uma regra para isso? Não existe. Aí quem vai dizer é o veterinário. Né? O veterinário tem esse entendimento de que precisa ter um espaço entre um cio e outro, que não pode ser... mas é aquela coisa sempre do bem-estar. Né? Então, atenta ao bem-estar animal... é maus tratos. Mas se eu chegar lá, os animais têm água, têm comida, estão dormindo numa caminha, limpinhos, né? Não tem pulga, não tem carrapato, não tem doença aparente, não tem crime ali. Tá, então vender animais não é crime, desde que esses animais que são padreadores estejam em boas condições de saúde. Em boas condições de saúde. Entendi. Tá, e a gente sabe que tem muita desinformação, né? As pessoas em relação ao que é bem-estar, o que é maus tratos. Onde que tu acha que é o gargalo? Onde que as pessoas mais erram, né, nessa questão, assim, de o que tu diz assim, tem denúncia, essa denúncia nem sempre é uma denúncia que vocês vão levar a fundo como um crime, né? Onde que existe maior desinformação nisso tudo? Bom, eu acho assim, como é muito subjetivo, o que é maus tratos para mim pode não ser maus tratos para ti. Como, às vezes, uma protetora ela já está tão envolvida, né, e acha que tudo é maus tratos. Então, muitas vezes, só por ser canil, é maus tratos. Não é. Então, às vezes, a gente explica, e é o que eu digo, às vezes, não é que eu concorde. Sim. Mas não configura maus tratos. Então, assim, eu só posso agir dentro da lei. Claro. E tu chega lá, o animal tá bem tratado, né? Então existe essa subjetividade. Então essa eu acho que é a principal, porque nem tudo que é maus tratos para uma pessoa... E a gente na polícia, a gente vai ficando meio calejado. Sim, né? Então às vezes a gente mesmo se olha e diz assim, será que isso é maus tratos? Porque a gente já viu tanta coisa horrível. Sim. Que quando atenta um pouquinho do bem-estar, a gente... já tá mais baixo. A gente começa a se perguntar e a gente se olha e a mãe diz... Aí eu só digo para ela assim, atenta ao bem-estar, essa situação, tu acha que esse animal tem bem-estar? Não, não tem. Então, é maus tratos. Então, às vezes, a gente também bate cabeça nesse sentido. Isso, para colocar para um processo, para uma pena, já é mais complicado. Onde entra a subjetividade, fica aí, o que a gente precisa? Dos laudos que apontem o que é que aqueles animais têm, né? Tem pulga, tem carrapato, tava com escória corporal baixo, né? Possível anemia que depois vai ser, né, levado para exame para ver se realmente tem. Então, assim, tudo isso a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, né? Porque às vezes não é só o olhar do veterinário no dia. Esse animal vai ter que passar por exames, vai ter que passar... Muitas vezes a pessoa não tem condição, né? Hoje a gente tem um hospital público que não atende nem uma pequena parte da demanda da cidade. Sim, né? E tem aqui ao redor de Porto Alegre tem municípios, todos os outros municípios não tem, praticamente nenhum tem atendimento público. Então, quando a gente vai julgar, também tem que entender que muitas pessoas querem fazer, mas não podem fazer um exame no cachorro. Às vezes até um atendimento, uma consulta veterinária é o dinheiro da feira, é o dinheiro do mercado. Né? Exatamente. Então, isso a gente também tem que entender. Né? E quando a gente vai, a gente tenta ter esse olhar também. Porque muitas vezes tu vê que a própria pessoa está em situação de vulnerabilidade. Sim. Né? Agora mesmo a gente teve o caso ali de uma atriz, né? Que a gente chegou da Globo, e a gente chegou
Os animais não tinham bem-estar, não tinham, mas ela também não tinha. E a gente via que existia amor, existia carinho pelos animais. Como é que vai punir uma pessoa? Não tem. Então, ali, o que a gente fez? A gente combinou com ela que a gente levaria, faria exames. Então, muitas vezes é isso que acontece. A gente tenta dar o suporte, não só para os animais, mas também para as pessoas que estão envolvidas e que estão em situação de vulnerabilidade. A gente tem esse olhar. Ela está gritando por ajuda. Né? Ela está gritando por ajuda e os animais, muitas vezes, são a bengala que mantém aquela pessoa em pé. Vivo. Né? Então, tanto que com essa atriz, ficaram 2 gatos, né? Que dá menos trabalho, porque os cães, ela precisava sair para passear, ela não tem condições. Então, assim, mas já teve uma outra situação de uma outra senhora que até hoje, e aí a gente combinou com ela, sempre que faltar alimentação para ti e para os animais, tu nos procura. Então, assim, de vez em quando ela bate lá na porta da delegacia, olha, eu perdi o emprego, eu não estou conseguindo, vocês conseguem me ajudar? Daí a gente vai pede para a prefeitura, pede para alguma protetora, leva, né, faz uma vaquinha, leva para ela, porque ela conseguiu ter essa noção para quem pedir. Então a gente não deixa também desamparado. É uma coisa, é uma situação que dá matéria para discussão por muito tempo. Muito. Né? Porque eu ainda acho que o Estado ele tem tanta responsabilidade em cima disso quanto as pessoas, né? Porque, e aí vamos trazer para o lado da leishmaniose, né? É uma doença que envolve saúde única, é uma doença que envolve um vetor, um desequilíbrio ambiental, e aí quando toca para tratar um animal, quem tem que gastar é a pessoa, né? Então isso, e por quê? Porque o tratamento é caro e as pessoas... Eu lavo as mãos, a gente não faz, o que eu te ofereço é uma eutanásia. Pensa que isso é complicado, né? É uma ausência do poder, é uma lacuna que o governo deixa aí, que o Estado deixa para... E isso também é um problema para nós, porque já teve um caso de um animal que a gente recebeu a denúncia e a gente achou que não era tanto assim, mas aí a gente chegou lá e viu que realmente o animal estava debilitado. E aí a gente pediu ajuda, né, para um setor público. E chegou lá, leishmaniose, e o que vai fazer? Eutanásia. E aí eu, hora... Tá na lei, né? É regra. Aí tu faz toda uma volta e quando tu vê, opa, só um pouquinho. E aí a gente fica pensando assim, será que tu fez certo? Porque eu fui lá, tirei o animal de lá para eutanásia. Não tá certo, com certeza não tá certo. Né? E tu vai contra, fica te culpando, né? Isso aconteceu muito nas enchentes agora em maio do ano passado. Muitos animais foram testados porque foram recolhidos e todos não digo, mas muitos foram testados e foram diagnosticados. E segundo a lei, né, o diagnosticado que não tem tutor vai para eutanásia. E aí acabava que as pessoas faziam, eu tenho paciente até hoje que eu trato, que são oriundos de adoções feitas na enchente e que eram animais que estavam colocados para eutanásia. Então, e animais saudáveis, animais com uma boa aparência, com uma pelagem legal, comendo, feliz, brincando. Então, existe uma ausência, um lavar as mãos, assim, bem perigoso, né? Sim. Que acaba que a gente que está no meio acaba se unindo para fazer alguma coisa para esses animais, né? Porque senão... tentar, pelo menos, dar bem-estar enquanto eles estiverem vivos, né? Tem que ter boa vontade mesmo, porque senão uma coisa não funciona. E assim, naqueles casos onde as pessoas, e isso tu deve ouvir, eu ouço, todo cidadão ouve, né? Eu denuncio, mas nada acontece. Né? As pessoas às vezes têm medo porque pode gerar um problema entre vizinhos, enfim, ou entre familiares, né? Como que tu aconselharia essas pessoas a fazer? Porque assim, como tu disse, algumas vezes essa denúncia procede, outras não procedem, né? Qual que seria o teu conselho para uma pessoa que quer denunciar um crime de maus tratos? Então, no site da Polícia Civil, existe um ícone ali que fala que tem a forma de denúncia anônima. Então, dá para tu denunciar de forma anônima? Dá. Essa denúncia vai para a delegacia da área, né? Então, a delegacia da área vai fazer o que dá e como dá. E aí, muitas vezes, não tem esse suporte, né, de um veterinário que possa fazer o laudo, não tem esse suporte de
alguém que possa ficar, às vezes não tem nem esse conhecimento de ligar, né, e conseguir um abrigo para esse animal. Então, muitas vezes, sim, essas denúncias acabam ficando, né, e não faz nada, mas não faz nada muitas vezes porque a gente tem a lei, mas a gente não tem o suporte, claro, né? Porque a gente não tem onde colocar esse animal. Fazer cumprir, mas e o depois? E o né? depois. Que então, faz? e muitas vezes o que eu faço? O policial, ele se depara com isso. O que eu faço com o animal? Já teve muitos colegas que foram cumprir mandados por outras situações e aí acabam me ligando. E agora, o que eu faço com esse animal? Existe também uma subjetividade que eu vejo do policial, né? Porque é a Mari está envolvida com proteção animal, a Amanda a mesma coisa. Mas e se cai numa delegacia onde não tem uma Mari ou tem uma pessoa que talvez não tenha aquele mesmo valor, né? Que tu tem em relação aos animais, né? Então também tem essa questão de subjetividade dentro da polícia. Eu acho que o que mais pesa, teve um dia que me ligou uma delegada e ela tu via assim que ela estava em sofrimento porque tinha um animal, tinha um cão e um gato. E ela disse, o gato eu vou levar para minha delegacia, eu vou manter ele lá no meu, né, no meu gabinete. Mas o cão, e aí a gente conseguimos, vamos tentar se ajudar. E eu liguei para um, liguei para outro, conseguimos, né, que esse animal fosse para uma protetora. Mas eu só disse, eu preciso de um tempo, eu não consigo assim em 15 minutos, né? Então eu acho que eu demorei 1h30 para conseguir, mas ela ficou lá de pé cravado no MBA, lá, ela disse, eu não vou sair daqui porque eu não vou deixar esse animal. Aí a gente vê que existem outras pessoas simpatizantes e engajadas e que se importam com os animais, né? E bacana também por não ser só os colegas, mas ser uma delegada também que se importou, estava ali e levou o gato, né, para a delegacia. Então isso é bacana porque a gente vê que está mudando essa mentalidade. Né? Humaniza. Eu vejo vocês trabalhando, e vejo as postagens de vocês, um cachorro, o gato dentro da delegacia, né? Como se fosse morador, né? Usufruindo ali do mesmo ambiente, animais de roupinha, bem cuidadinhos. Isso eu acho que humaniza um pouco e quebra um pouco aquela estigma da polícia, né? Quebra aquela coisa, né, de ter medo, né? Aproxima, acho que a população também Essa da colega polícia. Com quem eu aprendi tudo, que eu disse lá de Pagé, ela até pensa num projeto de que toda delegacia deveria ter um pet. Porque a gente trabalha com uma energia extremamente pesada. A gente só trabalha com o problema dos outros, né? Então, problemas graves. São problemas graves, exatamente. Aonde, né, a gente chama no direito, né, que o direito penal é a última ratio legis, né? Então, assim, é a última instância quando nenhum outro setor conseguiu resolver. Então, né, é o direito penal que vai resolver. Então, a gente trabalha com problemas realmente graves. E então, quando a gente chega na delegacia, a gente é recebido, né, pela delegata Margot, a delegata Frida e a comissária Pretinha, a gente, né, é uma troca de energia ali que não tem explicação, é muito bacana. E o povo todo, né, os funcionários todos se envolvem com aquilo ali, né? Acho que humaniza, facilita a relação entre vocês também. As próprias pessoas que vão denunciar, nossa, vocês têm um gatinho. A Margot é a recepcionista lá, tá sempre no colo de um, de outro. A Pretinha também, né, vai lá, pede um carinho. Então, é uma energia, como tu disse, é a energia deles, né? Eu tenho um policial aposentado aqui, né, eixo positivo aí, que era da polícia, também da delegacia de homicídios, acho que de Viamão. E tá aí, adotei da polícia, né? Então é uma energia boa também. É um positivo que tá aqui e que tá hoje tá com a vida de aposentado, né? Aposentado se aposentou da polícia. Mari, e para finalizar, assim, o que o cidadão comum, né, ou eu como veterinário, o que a gente pode fazer pela delegacia ou por essa questão da causa animal? Como que a gente pode ajudar uma pessoa que daqui a pouco quer ser voluntária e quer colaborar nessa questão do bem-estar dos animais? Então, sempre assim, veterinários são muito bem-vindos, né? Sem os veterinários hoje a gente não conseguiria trabalhar, porque hoje vocês, veterinários, são os peritos, né, judiciais, ali os peritos, né, do inquérito. Aquilo que o Estado também deveria fazer. Deveria, né? Mas também não temos, né? Então, isso ajuda, porque não sou eu, Mari, formada em Direito, que tenho que dizer o que é maus tratos. São vocês técnicos que têm que dizer isso. Então, assim, quando um veterinário se voluntaria a isso, para nós é uma ajuda
assim, que não, inestimável, né? E lar temporário, né? Pessoas que gostariam então, tudo isso vai nos ajudar, né? Pessoas Legal. que se voluntariem para ajudar então a causa. vamos lá, vamos reforçar isso, né? Quem quiser colaborar com o serviço da Mari, da polícia, da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, né? Porque assim, é um pessoal que faz um trabalho sensacional, né? Quem quiser conhecer a Sala PET lá na delegacia é maravilhoso. Não só conhecer, mas também fazer algum trabalho voluntário, veterinários, pessoas comuns, fazer um lar temporário, fazer um laudo, ajudar, né? Essa missão tão bonita aí que a polícia tem e que, né, é necessário, extremamente necessário, para que as pessoas entendam o papel, né, lá na ponta, né? O papel do animal dentro da casa da pessoa, dentro da família. Agora tu falou em Sala PET, assim, para finalizar tudo, assim, a Sala PET, ela foi pensada e é a primeira do Brasil, né? E ela foi pensada quando diversas protetoras chegavam para nós e diversas pessoas que queriam denunciar maus tratos chegavam para nós e diziam: nossa, eu fui numa outra delegacia, fui registrar, me mandaram embora, perguntaram se eu não podia lavar um tanque de roupa suja, que era melhor. Tanta gente morrendo, matando, traficando. E tu tá aqui preocupada com o cachorro. Então, assim, e ali a gente viu que elas eram revitimizadas, né, pelo sistema. Então, a gente quis, além das protetoras, hoje a gente tem esse espaço também para os animais que muitas vezes são resgatados e precisam ser levados para a delegacia num primeiro momento, até que possam ser deslocados para uma clínica. E a gente dá esse primeiro atendimento ali para eles, com um petisco, com uma comidinha. E aí a gente pensou na Sala PET exatamente para ser acolhedor, tanto para essas protetoras, para essas pessoas não serem revitimizadas, mas também para os animais terem esse primeiro atendimento ali. Que legal, legal. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua equipe, né? Uma equipe, pela tua rede de proteção também, que está sempre presente. Pela tua veterinária lá, que tá sempre, a doutora Bruna está sempre presente em tudo que vejo nas ações lá, ela é essencial para tudo. E assim, muito obrigado. Como cidadão do Rio Grande do Sul, eu agradeço de coração pelo teu trabalho e pelo trabalho da tua equipe. Eu que agradeço pelo convite e pelo privilégio de estar aqui contigo. Então, agradecendo a Mari, a gente finaliza mais esse episódio do Leishcast, agradecendo aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores, né, que é a coleira Excalibur, que é a coleira recomendada pelo Sistema Único de Saúde para a prevenção contra o flebotomínio da leishmaniose. E se você gostou do nosso conteúdo, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa seguir produzindo novos temas aí em relação ao bem-estar animal, à saúde pet e trazer cada vez mais conteúdos relevantes para você. Lembrando que esse episódio do Leishcast tem o apoio da coleira Excalibur, que é a coleira recomendada pelo Sistema Único de Saúde para prevenção de leishmaniose em cães. Tem a durabilidade de 4 meses e a grande vantagem é poder dar banho no seu cachorro sem precisar tirar a coleira.